Tarde, já quase chegando à noite, a todos, meus cumprimentos à doutora Lígia, que promove esse evento com muita excelência e com muito carinho sempre. Doutora Clarissa, agradeço as palavras, doutor Marcelo, é um prazer estar aqui participando desse evento. Espero que me ouçam bem. Eu tenho acompanhado a reforma desde o seu início. O ano passado escrevi um artigo sobre a PEC 32, esse ano escrevi outro e participei também da audiência pública na Câmara dos Deputados. Alguns dos tópicos que eu abordei nesses primeiros trabalhos foram suprimidos no projeto, na sua versão atual, isto é, no substitutivo. Várias das críticas que o doutor Marcelo e a doutora Clarice mencionaram, eu já fiz desde dezembro do ano passado, atacando sobretudo o tópico relativo aos cargos de comissão, quando abrangiam a área técnica, né, sem nenhuma especificação, até para preservar uma das conquistas que eu considero mais importantes da PEC 19, da emenda 19. A emenda 19 introduziu na Constituição a previsão de cargos de confiança exclusivamente para direção, chefia e assessoramento, que não existia esta restrição material no texto original da Constituição 88. E por que ela fez isso? Fez isso porque havia muito abuso, né? E ainda hoje há abuso, e era preciso avançar mais até, e eu sustentei isso em artigo, chamando a atenção que era preciso introduzir uma relação entre o número de cargos efetivos e o número de cargos de confiança, uma certa proporcionalidade, impedindo que grande parte do quadro de pessoal fosse tomado apenas por cargos de confiança, por exemplo. Eu já ingressei várias vezes com ações diretas de inconstitucionalidade aqui na Bahia, de municípios que já estão chegando a 60%, 70% do seu quadro só de cargos instáveis, voláteis. Ou seja, a discussão sobre estabilidade é quase uma discussão luxuosa, porque a discussão é prévia, é sobre efetividade ainda. Boa parte do quadro sendo de cargos de confiança, sequer efetividade esses agentes têm. Portanto, é preciso ter muito cuidado, porque essa matéria, felizmente, foi suprimida do texto atual do relator e, graças a Deus, esse é um problema a menos que nós temos, né? Foi mantido o texto da emenda 19, foi mantida a exigência de que as funções de direção, chefia e assessoramento sejam limites materiais para a nomeação de cargos de confiança e para a criação de cargos de confiança também, embora não se tenha avançado no que eu chamei a atenção sobre uma relação de proporcionalidade entre cargos efetivos e cargos de confiança, nem se tenha avançado também para exigências de qualificação técnica mínimas para a ocupação desses cargos de confiança, que também deveriam já estar previstas. Mas, de qualquer forma, várias coisas saíram dessa última versão do substitutivo, e é preciso chamar a atenção que foram 7 versões de substitutivo. A última já exclui várias dessas coisas, exclui, por exemplo, o vínculo de experiência, exclui, mantém as escolas de governo, busca definir os cargos exclusivos de Estado, enfim, há uma série de melhorias, efetivamente, no texto do relator Arthur Maia, que precisam ser destacadas, né? O texto original era muito ruim, o texto original era um dos piores textos legislativos que eu já vi, e olha que já é uma vida longa, toda a minha vida, e isso foi, em parte, aperfeiçoado. Há ainda muitos pontos criticáveis. Eu vou mencionar muito pouca coisa, porque eu quero focar no tema do devido processo, mas há o tema da centralização na União de normas gerais, em tópicos variados, que eram definidos no âmbito dos estados e municípios. Hoje, na previsão do relatório, a União vai legislar sobre normas gerais não apenas para licitações, mas também para extinção e criação de cargos públicos em todos os níveis da federação, concurso público, critérios de seleção e requisitos para investidura em cargos de comissão, estruturação de carreiras, política remuneratória, concessão de benefícios, gestão de desempenho, regime disciplinar, processo disciplinar, sessão e requisitos de pessoal. O artigo 22, 30
virou praticamente grande parte do regime de direito administrativo do pessoal dos estados e municípios foi transferido para normas gerais da União, o que me parece uma centralização excessiva, violadora mesmo da autonomia das unidades da federação. Embora, é verdade, o artigo 3º da PEC, numa disposição aparentemente transitória, diz que até que ingresse em vigor essas normas gerais, a competência legislativa dos estados e municípios será plena. Mas não há dúvida nenhuma que invadiu-se aqui matéria que hoje é disciplinada nos estados, hoje é disciplinada nos municípios, e que é a expressão, diria, nuclear, né, da sua autonomia administrativa. Outro aspecto interessante que me preocupa, essa sim ainda permanece no relatório e preocupa bastante, é a ampliação das contratações administrativas temporárias, que em princípio não seria o maior problema, mas conjugando os dispositivos que estão lá no relatório, é um problema. O artigo 37.9 aparentemente não diz muita coisa, apenas diz que essa contratação de pessoal poderá ocorrer em atividades permanentes, mas numa situação muito transitória, né, muito excepcional, o que já é uma abertura que não é absurda, porque numa situação como a que vivemos, por exemplo, aqui da pandemia, mesmo situações permanentes, como atividades de médicos, etc., ficou escassa. Então, dizer que não é possível nunca a contratação temporária de atividade permanente pode ser, de fato, um obstáculo em situações anormais. Mas o problema é quando, na sequência, o relatório informa que essa situação transitória pode durar 10 anos. Aí é uma transitoriedade excessiva, né? Absolutamente excessiva, e que desnatura a ideia de contratações temporárias, de caráter transitório dessas contratações temporárias em atividades permanentes. Isso precisa ser corrigido. Obviamente, não tem sentido que o estágio probatório dure 3 anos e uma situação transitória de contratação dure 10. Seria uma contradição sistêmica no nosso direito administrativo. Outra coisa relevante é a vedação a adicionais de substituição, quer dizer, em situações transitórias também, que o servidor precisa acumular funções, ele não seria minimamente indenizado ou remunerado por isso. Também parece excessivo em termos de detalhamento constitucional. Outra coisa é a relativização das indenizações, que passam a ser incorporadas no teto, deixando a lei fixar quais são os limites de indenização que podem ser percebidas sem ingressar no teto ou não. Quer dizer, isso também, em eventualmente cargos que estejam muito próximos do teto, pode ser um obstáculo ao funcionamento normal do serviço público. Outra coisa preocupante, de fato, é a possibilidade de redução da jornada de trabalho em 25%, com correspondente redução da remuneração. Isso afeta o caráter alimentar dos salários, dos vencimentos, e pode, em muitos casos, ser algo muito grave, muito, muito sério para alguns segmentos da administração pública. Há também a preocupação com a relativização da estabilidade, como se sabe, não será necessário o trânsito em julgado, serão apenas ciclos de avaliação, enfim, há problemas aqui, é preciso ver também como ficará a legislação. Mas eu também não sou radical, eu acho que há normas que no relatório são positivas. Não vejo problema nenhum na revogação das férias de 60 dias, em pagamento de gratificações para pessoas afastadas, que não têm nenhum conexo para receberem adicionais vantagens, honorários, etc., estando afastados da função, a concessão de estabilidade para empregados por convenção coletiva, nada disso é razoável. Portanto, é possível, sim, que isso seja revogado. Também não vejo nenhum problema maior, como eu vejo muito escândalo sobre o assunto, naquele artigo 37A, que permite que instrumentos de cooperação sejam estabelecidos na prestação de serviços públicos. Como se sabe, há inúmeras atividades, não apenas no Brasil, mas fora dele, que são objeto de cooperação entre
Estado e iniciativa privada, seja em pesquisas tecnológicas, seja em serviços sociais, seja em serviços públicos, e há muita litigiosidade nessa matéria, muita judicialização nessa matéria, porque há incertezas ainda, infelizmente, do judiciário, e às vezes da doutrina, na limitação entre o que sejam serviços de relevância pública e serviços livres à iniciativa privada e o que sejam serviços públicos, simplesmente pelo fato do Estado também realizar, em paralelo aos particulares, atividades socialmente relevantes. Isso cria judicialização, não vejo mal em que isso esteja disciplinado em lei, desde logo previsto e autorizado na Constituição. Ao contrário de muitos, penso que isso é um avanço, cria um pouco de segurança jurídica nessa matéria. O problema é que algumas das normas que estão previstas lá, a própria emenda desconfirma, como, por exemplo, aquelas previsões todas de proibição de férias de 60 dias, pagamento de indenização sem base legal, meramente com base em atos administrativos, aumento de remuneração com efeitos retroativos, etc. A própria emenda prevê a possibilidade, e isso é que fazer festa para os advogados, o seu artigo 6º, né, que em algumas situações isso seja preservado para os servidores que tenham sido admitidos antes da publicação da emenda. É um texto tortuoso, porque o caput diz uma coisa, os parágrafos dizem outras, e é um texto muito mal feito que vai dar margem a muita judicialização. Isso é um problema. Eu penso que a reforma ficou muito restrita a questões de RH, a questões de pessoal, não tratou de uma forma mais abrangente da administração pública, não foi, de fato, uma reforma de avanço, sim, muitas vezes de retrocesso. Felizmente, vários desses retrocessos foram suprimidos durante a tramitação, mas ela não cuidou muito das instituições, cuidou mais dos indivíduos, né? Ela não cuidou dos custos de transação da gestão pública, cuidou mais dos servidores públicos, como se eles fossem problema, e não são, em grande parte. Portanto, não dá para realmente considerar que a reforma avança. Em vários momentos, ela é uma reforma que retrocede, diminui garantias, cria instabilidade, torna mais complexo o processo de avaliação dentro da própria administração pública, cria amarras legislativas que hoje não existem, portanto, cria reservas e vantagens adicionais, mais uma vez, para a área de segurança, para a área dos policiais, enfim, uma série de questões, mas deixa de enfrentar outros tantos problemas que existem hoje no Brasil, gravíssimos, que envolvem impacto fiscal alguns, impacto moral outros, impacto gerencial outros, impacto democrático outros, né? A gente tem uma experiência nos últimos 2 anos séria, com vários cargos que deveriam ter controle por parte do Congresso de sua nomeação, como o delegado-chefe da Polícia Federal, que não devem ser de nomeação unilateral do presidente, exatamente pela possibilidade de instrumentalização. Nada disso está lá na PEC. Então, é preciso avançar, é preciso fazer com que esta PEC de fato seja uma reforma administrativa e não apenas uma reforma de supressão de direitos. E o pior de tudo é que ela, além de desigual e míope em relação à administração pública de forma mais abrangente, ela é instável, é insegura. Nós temos, e ainda continuará sendo, até que a deliberação se dê final. E nós precisamos resolver isso. Há um momento, eu não quero abusar do meu tempo, há um excesso de instabilidade na tramitação das emendas constitucionais, que, a meu juízo, é inaceitável e ilegítimo do ponto de vista constitucional. Eu já escrevi algumas vezes e renovo essa manifestação de que, para mim, os relatores das emendas constitucionais nas comissões de mérito não podem fazer mais do que modelagem de iniciativas que venham subscritas por 1/3 dos deputados ou 1/3 dos senadores, quando se trata de relator no Senado. Eles não podem sacar do colete uma norma que só eles estão pensando a qualquer momento, alterar o relatório sucessivas vezes com modificações sem iniciativa qualificada, porque a Constituição diz claramente que só pode ter iniciativa de emenda constitucional no país o presidente da República, 1/3 dos deputados, 1/3 dos senadores ou a maioria das assembleias legislativas se manifestando. Isso não está acontecendo. O presidente
tem usado isso, inclusive, para fazer modificações sorrateiras no processo legislativo, encaminhando um projeto, às vezes, mais curto, e depois seduzindo um relator a inovar amplamente no longo da tramitação, como aconteceu na emenda 19. A emenda 19 foi apresentada com 3 páginas, na comissão especial, o relator ampliou para 20 e tantas páginas, fazendo alterações que não tinham base nenhuma em outras propostas de um texto dos deputados. Eu acho que os institutos, como o Instituto Cearense de Direito Administrativo, como o Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, precisa criar observatórios de acompanhamento normativo para fazer um pente fino nas emendas sugeridas com base em um texto dos deputados ou um texto dos senadores e verificar se elas se traduzem em emendas do relator ou se as emendas do relator são emendas que violam o devido processo constitucional e inovam, criando instabilidade, não de um texto legal qualquer, da Constituição Federal, né? Isso é muito sério, porque isso está criando uma instabilidade na base do sistema jurídico brasileiro, né? E em matéria administrativa e previdenciária isso tem sido frequente. Eu espero que com um estudo mais fino do processo legislativo a gente consiga impedir que certos abusos aconteçam e que tem causado grande transtorno para todos nós. Fico aberto para o debate, sei que há muita coisa para falar, mas eu não quero abusar do tempo. Muito obrigado. Também. Há uma contribuição também na área jurídica nessa matéria. O Supremo, por exemplo, é bom chamá-lo um pouco também à responsabilidade, aceitou que emendas constitucionais fossem votadas em 2 turnos com intervalo de meia hora, né? O Supremo convalidou esse tipo de abuso. A Constituição prevê a existência de 2 turnos de discussão e debate. Discussão e debate não se dá com um interregno de 30 minutos, 15 minutos. Aqui na Bahia, nós tivemos uma emenda constitucional aprovada com interregno de 15 minutos, de 2 turnos. O que eu chamei a atenção, que era muito mais sério, porque nos estados e municípios você não tem 2 câmaras, você só tem é unicameral. Então, a exigência dos 2 turnos deve ser muito mais rigorosa do que até no caso da União. Ora, esse tipo de coisa não pode continuar. Quer dizer, nós temos que, de fato, dar uma atenção especial ao devido processo constitucional, ao devido processo legislativo, como queiram, exigindo não apenas uma análise de impacto normativo mais sério nas proposições, e o que você chamou a atenção falando sobre a insinceridade normativa do projeto da PEC 32, no tocante ao impacto financeiro da despesa com pessoal, é grave. Isso mostra fragilidade do devido processo também, porque o próprio Congresso Nacional, ao receber um projeto desse tipo, deveria exigir elementos de base, de fundamentação técnica e de estatísticas muito mais sérios do que exigiu. Não exigiu nada. Óbvio que ali você tem que separar a conta do ativo, conta do inativo. No inativo ele tem contribuição, a contribuição dele está sendo considerada ou não está sendo considerada, aquilo é a devolução de uma contribuição já feita ou não, há ali recursos diferidos, enfim, tudo isso tem que ser questionado, e não vai ser apenas com um registro de despesa nominal que você vai aferir nada, em primeiro lugar. Portanto, o devido processo começa a ser violado desde o momento da propositura. Quando a propositura é feita sem fundamentação técnica e sem estudo de impacto normativo ou de impacto real administrativo, você já começa a violar o devido processo. Segundo, quando os relatores sozinhos substituem 1/3 da Câmara na iniciativa de emendas. Aquela emenda individual vai se incorporar na Constituição, portanto, vai estar violando o preceito constitucional que exige que seja uma proposta subscrita por 1/3 dos deputados ou 1/3 dos senadores. E o Supremo deixa passar isso com tranquilidade até agora. Esse debate não se colocou lá. Eu já escrevi 3 artigos sobre isso, estou cansado, já não escrevo mais. Faço agora remissões aos artigos anteriores, porque não tem muita lógica continuar escrevendo. Eu já chamei de carnaval constitucional, já fiz o possível, mas não se deu ainda muita repercussão essa matéria.
E para haver debate, como que é o que a pergunta faz, é preciso tempo, né? É preciso tempo. Se você faz uma proposta de emenda e deseja ser aprovada em 2 meses, o debate inicia em abril, maio, e já agora nós já estamos com um texto sendo votado em plenário, você dificulta e suprime muitos espaços de debate. Porque até para saber qual é o texto que está sendo debatido, é preciso tempo. Um texto que é emendado 2 vezes ao dia, como aconteceu semana passada, em que o relator apresentou complementação de voto 2 vezes no mesmo dia, né, dificulta que a sociedade possa debater, possa avaliar, possa questionar o que está efetivamente sendo aprovado. Os próprios deputados reclamam que não sabem o que estão votando, de modo que, sem tempo entre as manifestações dos relatores, as manifestações das várias fases do processo legislativo, sem dados sérios de fundamentação, todo o processo é fragilizado, né? E aceitar depois nos órgãos de controle que isso seja matéria interna corporis é algo chocante, né? Algo chocante, porque não se trata de interpretação de regimento. Nós estamos interpretando aqui a Constituição diretamente, que exige 1/3 de subscrição de deputados e senadores para que a iniciativa da emenda aconteça. Vocês podem ter um certo espanto, mas devem recordar que houve uma violação semelhante do processo legislativo durante a emenda constitucional número 19, durante sua votação, quando um destaque de votações separadas, chamado DVS, retirou um dispositivo do relatório do Moreira Franco, que previa a quebra do regime jurídico único, e depois só fez subir o artigo, o parágrafo primeiro, para ser caput do artigo, de certa forma, revogando do mesmo jeito o regime jurídico único. E o Supremo, numa liminar, considerou que havia aí uma violação do devido processo, e isso suspendeu esta alteração, mantendo o regime jurídico único. Pois bem, esse ano nós estamos agora debatendo no Supremo essa mesma questão ainda, e já há votos entendendo que esta modificação do parágrafo para o caput foi questão interna corpore, que, portanto, continua havendo quebra do regime jurídico único. O Supremo Tribunal Federal novamente está relativizando o devido processo. Eu, esse ano, já escrevi 3 artigos sobre devido processo, um sobre devido processo das comissões parlamentares de inquérito, um devido processo sobre as emendas constitucionais nos estados, e outro sobre devido processo das leis em matéria de jabuti, né, por conta da lei aí da Eletrobras e outras, mostrando os prejuízos e os problemas envolvidos nisso. E também já estou cansando de falar sobre devido processo sem também maior repercussão. Agora eu vou começar a escrever só sobre direito administrativo da experimentação, para distrair um pouco mais e tratar de algo novo, porque eu vou cansando dos assuntos depois de um certo tempo. Professor, fazendo uma observação, na realidade, o que a gente percebe no Brasil, dentre as muitas perdas que nós tivemos, foi a questão da erosão do diálogo social, né? A extinção dos conselhos na administração pública, né? O enfraquecimento do poder dos sindicatos. Então, é o diálogo social como um todo que está enfraquecido, né? E aí isso vai se refletir também na questão do acesso, da participação no processo legislativo, né, de entidades, por parte da sociedade civil, de uma forma geral, né? Então, esse resgate desse diálogo social que favorece uma coesão, uma construção, isso é urgente na nossa tão frágil, a gente não sabia o quanto, né? Nossa tão frágil democracia. Concordo inteiramente, mas para isso exige tempo, né? Para dialogar, você precisa ouvir o outro e dar tempo ao outro para dizer algo.
Uhum. Se você tenta aprovar de folgadilho, fazendo alterações sucessivas e tornando impossível identificar qual o conteúdo do que está sendo deliberado, você inviabiliza o diálogo. Em alguns países, para fazer uma reforma constitucional, você precisa ter um espaçamento de uma legislatura, né, aguardando a legislatura seguinte para fazer a emenda, ou seja, dando tempo para a sociedade avaliar aquilo que está sendo feito. Não sei se é o caso, mas nós precisamos pelo menos cumprir as normas existentes, as vigentes que estão lá, que exigem um quórum mínimo, que exigem que o relator, que nenhum deputado sozinho, nenhum senador sozinho possa apresentar emendas constitucionais, seja como relator ou não, pouco importa. O relator pode compor um Frankenstein, ele pode pegar projetos vários com iniciativa qualificada, somar e dar uma ordem lógica sistemática. Mas não pode sacar do colete sem norma nenhuma prévia, sem iniciativa nenhuma prévia, uma norma completamente distinta. Isso torna tudo inseguro. E na insegurança ninguém dialoga.